esperando todos vocês lá. Vocês são o nosso convidado especial, amém? A nossa campanha, ela tem o capítulo 1 e versículo 37 de Lucas como tema. Que diz: porque para Deus nada é impossível. Segura firme aí com esse assunto, porque nós vamos ler o capítulo 8 de Romanos para trazer uma rápida palavra da parte de Deus, se Deus nos der a palavra. Capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. A epígrafe desse texto sagrado diz assim: cântico de vitória, Deus é por nós. E tendo consciência de que para Ele nada é impossível, o que é que nós temos de fazer? É usarmos a nossa fé. A sua fé é o canal da vitória, da bênção de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Diga graças a Deus. Vamos interagir comigo na pregação. Então ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede pelos santos. Por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele tinha consciência do ministério que Deus tinha confiado em suas mãos, e como inimigo da nossa alma, ele trabalha para abater o crente, para denegrir a nossa imagem, para trazer tristeza, angústia e sofrimento. Mas eles sabem que com o crente fiel, ele só se levanta para cair. Glorifique ao Senhor. Ainda que você esteja cercado de problema, que a adversidade da vida tem lhe atormentado, muitas coisas têm acontecido imediatamente ou simultaneamente na sua vida, mas não deixe baixar sua cabeça, não desanime. Paulo disse: que diremos nós a estas coisas? A estas coisas quais? Os problemas que tem nos assolado, os problemas que nos atacam no dia a dia. Que diremos nós a estas coisas? Se Deus é por nós, quem se atreve? Não adianta, a gente sabe. Se perguntar ao crente mais simples ou novo convertido, quem é que é contra nós? Logicamente o diabo, né? Eles e os demônios que acompanham ele. Mas temos consciência: se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E se for, é para perder. Então o crente, ele tem a certeza da vitória. O próprio Jesus, no seu ministério, no capítulo 7 de Mateus, eu tenho falado muito isso, e o verso 7 ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedi e abri-se-vos-á, e dá-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. Então não ficou ninguém sem receber. Não ficou ninguém sem receber. Eu creio que o segredo da vitória é orar. Eu dizia essa semana lá em Alagoa Grande, é orar e ler Bíblia. É o caminho de receber a bênção de Deus. Porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, e quando eu oro, eu falo com Deus. Então o relacionamento é recíproco. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Só que quando Deus fala comigo, Ele me dá promessa grande e poderosa. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você pode orar o dia todinho, não pode não acrescentar nada à sua fé. Você fica fortalecido
com graça de Deus, unção de Deus, mas a fé, ela vem pela palavra. Vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o ouvido é a boca da alma. Por quê? A fé vem pelo ouvir. A fé se baseia em promessa. Se não existe promessa, não há razão para a fé. A Bíblia diz que aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem o quê? A vida eterna, e ele ressuscita no último dia. É uma promessa. Ele diz: pedi, é uma promessa. Se você tem base em promessa, porque a palavra de Deus, ela é cheia de promessa. Você pode conversar o dia todo com o irmão e não dar nenhuma promessa a ele. Mas se Deus conversar com você 10 palavras, a maioria dela é promessa. Por quê? Porque a promessa é a âncora que sustenta a sua fé. Se não tem promessa, não tem base para a fé. Mas nós estamos essa noite aqui porque temos promessa baseada na palavra de Deus. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. Então você já está com a vitória. Você pode até sair sem a vitória, mas aí a falha foi sua, porque em Deus não há falha. O poder ele tem de sobra para realizar o milagre que você pede e precisa nessa noite. Eu sei que existem coisas dificílimas para mim e para você, mas para Deus não há impossível. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. É o tema da nossa campanha aqui nesta noite. Então, no Salmo 46, o salmista, ele dá uma mensagem muito magnífica. Ele diz que Deus é o que nosso? O nosso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar de abrigo na hora da dificuldade, que você procura para se livrar do perigo. Mas fortaleza é o lugar de sustentação, é o lugar que o inimigo não pode ir com facilidade. Então Deus ainda é o teu refúgio, mas também é a tua fortaleza. E ele diz: socorro bem presente na angústia. Eu não sei qual é a angústia que você está sofrendo e que você está enfrentando, mas no Salmo 34 e o verso 17 diz que muitas são a angústia do justo, mas o Senhor os livra de todas. No capítulo 34 e o verso 19 do Salmo, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então você vê que em todos os textos bíblicos tem promessa para você colocar a sua fé de sobra e receber o seu milagre e sair aqui nessa noite glorificando a esse Deus maravilhoso. Ainda no verso 3 do 46, no Salmo ele diz, o verso 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você sabe quando dá um terremoto aí, grau 7, 8, 9, está se acabando tudo. Mas o salmista disse: ainda que a terra se mudasse, ele não temeria. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem. Analise você aqui e vê o monte se transportar lá para Tambaú. Meu Deus. É a fé perfeita em Deus. Foi a minha pregação no domingo atrasado, né? Resposta à calamidade. Qual é a resposta à calamidade? Primeiro, Deus. A sua fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus é a resposta para a calamidade. Foi o que eu preguei no domingo atrasado. E continua de pé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Também no capítulo 11 de Hebreus, verso 6 diz assim: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que Ele busca. O que é que você entende? Galardoar é dar a alguém um direito que lhe pertence pela sua fé, não é? E também diz que no capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Você está esperando, você não está vendo, mas você possui. Por que você possui? Porque você tem fé. Agora, se tiver só esperança, é só esperar. Mas não desanime, porque a esperança é fé no futuro, né? Mas Deus quer realizar agora. Você precisa hoje, não é amanhã. Então você tem que usar a fé e vem da esperança. Amém? Não precisa ninguém ficar triste, porque Deus, Ele atende tanto quem tem esperança como a quem tem fé, né? Mas a esperança, ela tem suporte, né? Ela vem também, ela é agregada à paciência. A paciência é uma virtude que eu chamo a rainha das virtudes.
né? A paciência ela dá capacidade a você chegar ao ponto de quebrar sem quebrar, porque também está junto com a fé. Essas coisas elas dependem uma da outra. Se a minha avó dizia que quem não tem paciência não se salva, porque quem não tem paciência não tem fé. Não espera, não confia, não acredita. Na hora do desespero, ele joga tudo para o ar. Mas Deus não espera de você isso. Deus espera que você acredite nele, porque ele disse: vede que eu sou e nem mais um Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu saio e eu firo, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você pode dizer: o meu adversário é muito grande, ele é muito rico, é muito poderoso. Maior do que ele é o teu Deus, a quem tu serve e glorifica ele. Aí ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja bem, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Veja como você tem valor diante de Deus. Muitas vezes nós subestimamos a nossa fé ou a nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa confiança em Deus. Mas ouça o que é que Paulo diz aqui: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não é 30%, não é 50%, não é 80%, é 100%. Como não nos dará com ele todas as coisas? Se não, Deus deu o seu filho por nós, o que é mais importante? Os bens materiais, o que você está precisando, ou Jesus? Se ele matou Jesus e imolou seu filho por você, o que é que ele não dará também com ele todas as coisas? Não tem razão para ninguém sair daqui hoje derrotado. Só tem um que vai sair derrotado, porque ele já é derrotado. Porque o diabo sabe que a sua sentença está lavrada. Ele vai queimar por toda a eternidade no fogo. Mas vocês sabem que a vitória de vocês também está lavrada nas escrituras. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem vitória, tem coroa, tem salvação, tem cura de vida, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais que Deus quer dar e distribuir a sua igreja. Porque Ele quer ver a sua igreja, não uma igreja pobre, arratada, acabada, derrotada. Ele quer ver uma igreja poderosa, os crentes cheios do Espírito Santo, falando em mistério com Deus, profetizando, cheio de dons espirituais e autoridade para dizer: o diabo vai embora e ele tem que ir. É o que Deus espera de cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos buscar, mergulhar no rio de Deus. Qual é o segredo, pastor? O segredo não tem mistério, é orar e ler Bíblia. A razão dos crentes hoje não ter poder, na maioria deles, é porque não oram. Precisa orar 10 horas, não. Precisa orar 6 horas como o irmão Zé ora. É de 5 a 6 horas por dia. Ore 1 hora, ore meia hora, ore 20 minutos. Porque pensa numa pessoa humilde a Deus, nem é arrogante, nem é prepotente, mas é o Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o poder. Aquele que é onisciente, onipotente e onipresente. Essas três coisas que Deus tem, Ele não seria Deus se não tivesse essas três coisas. Onisciência é aquele que sabe todas as coisas. Onipresença é aquele que está em todo lugar ao mesmo tempo. E onipotência é aquele que tem todo o poder. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Parece até que o diabo é onipotente, é onisciente, né? E onipresente. Porque você tem uma coisa que ele sabe lá em São Paulo, mas ele sabe através de uma rede de informação que ele tem de demônios. Eles trabalham aqui, tem os demônios que trabalham nessa área de informação. Você conta uma coisa aqui, o camarada lá, o espírito lá, diz: você disse isso, mas ele sabe o que você falou. Meu Deus. Porque a rede de informação. O demônio, ele pode estar aqui agora, em fração de segundo ele está em São Paulo. Qual é a diferença dele para Deus? É porque Deus está aqui e está em São Paulo. E em São Paulo está num lugar só. E a onipotência você já sabe que é aquele que tem todo o poder. Então o seu Deus, o Deus dessa campanha, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Disse a irmã de Lázaro, quando ela disse: Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Já com 4 dias de enterrado, 4 dias de morto.
Ele olhou para ela assim na maior simplicidade, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está com um problema sério, mas você está vivinha da Silva. Você está vivinho da Silva. Não é? Aquele vale de osso seco não tinha carne, não tinha pele, não tinha tendões, só tinha osso mesmo. E foi que Deus fez daquele vale de osso seco um grande exército com bandeira, né? E você que não está só o osso, você tem carne, tem pele, tem tendões, tem tudo para Deus operar, porque você tem fé. Você tem fé e o seu Deus tem o poder. Olha que combinação maravilhosa. Você tem a fé e o seu Deus tem o poder. Então eu acredito, mediante tudo que você já ouviu essa noite, através da pregação, através dos hinos, você já abasteceu a sua fé para receber o seu milagre. Eu quero saber se aqui tem alguém que ainda não é evangélico. Eu não vou dizer que você não é crente, porque você está aqui porque você crê em Deus. Agora você precisa, se não é ainda, um evangélico, para se batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, comungar com Deus, não é? Aqui você come o pão e bebe o vinho. Tem lugar aí que começa a dar o pão. O vinho fica com o pastor. Mas aqui você come o pão e bebe o vinho. E a ceia aqui é completa, é pão e vinho. Amém? Se tem alguém que ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida a Deus, né? Nessa campanha maravilhosa, levante uma das suas mãos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não tenha acanhamento em ser crente, porque vergonha faz pecar, porque o pecado destrói, mata. Mas aceitar Jesus, confessar Jesus é o maior plano, é a maior realização que uma pessoa pode fazer na sua vida, porque você está comprando a passagem para ir para o céu. Quando a gente fala em céu, muita gente não tem segurança, acha que o céu é um mito. Mas eu falo em céu na frente de qualquer uma pessoa, pode ser o presidente da República, porque eu tenho convicção naquilo que eu prego. Eu tenho de acreditar naquilo que eu prego, mesmo se eu não estiver recebendo. Um pastor, um homem de Deus, ele estava com uma situação muito difícil com os programas de rádio, precisando pagar. E ele chamou uma equipe de amigos deles, que era homem rico, que sempre ajudava ele no programa, e disse a ele: rapaz, chamei vocês aqui porque eu estou com atraso nos meus pagamentos. E eu olhei a Deus, pedi a Deus uma direção, e as pessoas que veio na minha mente foram vocês, porque vocês realmente são pessoas que têm condição. Se vocês quiserem, vocês podem me ajudar. Vocês não são obrigados a me ajudar, mas eu só tenho que contar com Deus e vocês. Vocês são meus amigos, conhecem a minha vida. Aí os amigos dele olhou para ele assim, ninguém se manifestou para ajudar ele. Rapaz, agora não dá, e ele... Quando foi de noite, a turma foi para a igreja. E ele pregou sobre prosperidade. Você pregar sobre prosperidade quando nem os seus pagamentos você está conseguindo fazer, é preciso ter fé. Porque tem gente que numa situação dessa dá um chute e desaparece do meio do mundo. Deus não está me ajudando, está me deixando só, passar vergonha. Mas ele pregou pulando no pé só, de alegria, de felicidade. Quando ele acabou de pregar, os camaradas chegaram perto dele e disse: tu já conseguiste pagar os teus débitos? Ele disse: não. Mas rapaz, tu leva isso tudinho e prega sobre prosperidade. Ele disse: eu tenho de crer naquilo que eu prego, que esteja funcionando comigo ou não, mas Deus é fiel para cumprir. Aí um dos que estava com ele disse assim: é mesmo, porque hoje eu já fui no banco e depositei o teu dinheiro na tua conta para tu pagar o que tu deve. Deus é fiel. Ele também não chega atrasado, porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se você é um crente sincero que tem compromisso com Deus e com a sua obra, Deus também cuida de você. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é conversa mole não. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus, e Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Ele disse para Jeremias: o que é que está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu não sei que mistério tem isso, que a vara de amendoeira é como siriguela. Siriguela você pode cortar um pedaço da vara e encostar no chão só, não precisa cavar não. Encosta no chão e ela começa a frutificar. Então Deus disse: visse bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A promessa que Deus te deu está de pé.
Até a de Abraão, porque quando Abraão falou com Isaac, com Jacó, foi que ele disse a Jacó: eu sou o Deus, né? Disse que era pai dele. E ele não era pai. Deus de Abraão, teu pai. Ele era avô. Quem era filho de Abraão era Isaac. E por que ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai? Porque a promessa continua de pé. A promessa que Deus fez a você no princípio da sua fé continua até hoje. Porque Deus não falha, Ele não é teu avô, nem é teu tio, nem é teu pai. Porque você está debaixo da promessa, você aceitou o plano de Deus. Você aceitou o seu filho, e a Bíblia diz que veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome dele, e ele não vai deixar você derrotado nem decepcionado. Nós vamos agora orar. E as pessoas que já entregaram seus envelopes com seus pedidos, eu vou orar agora por esses pedidos que estão aqui. E vou levar ele numa sacola, porque eu faço meus períodos de oração. E eu vou ficar orando por ele alguns dias, lhe auxiliando também. Você também ora por mim. Porque quando a gente ataca o diabo, ele é que nem menino buchudo, ele ataca também a gente. Ele não fica quieto. Você dá uma catucada nele na oração, ele joga perto de você, tenta jogar areia. Essa semana eu ia ir para o Brisamar, porque geralmente quando você dá um tombo, você dá para ver como você está caindo. Deve você ver, né? Eu não sei como, quando eu vi ele largar a mão no chão. Eu digo: eu sei que não era 64 não, mas foi o inimigo. Ainda tem gente que diz assim: o diabo está debaixo dos meus pés. Eu não quero o diabo debaixo dos meus pés. Eu quero debaixo dos meus pés um sapato confortável para eu andar bem. Amém, crente? Não vamos catucar o diabo com vara curta, irmão. O diabo não é brincadeira. Agora tenha consciência que o seu Deus é muito maior. E ele tem que sair da frente para você passar. Mas a gente tem que ter cuidado, tem que se cuidar. Amém? Então quem tem doença interna, ou está sentindo dores, num lugar que você não pode colocar a mão, coloca em cima do coração, que é o centro da vida. Certo? E se for um lugar que você pode estar a mão no braço, em qualquer local, você pode colocar. Nós vamos orar aqui, os homens de Deus, a gente geralmente faz fila, né? Mas com essa multidão de gente não tem condição, né? Então queremos sempre assim, que esteja muita gente para a gente orar junto e glorificar a Deus, e Deus ser glorificado através de vocês. Porque a alegria do pastor é ver as ovelhas, né? No aprisco. Eu sei que aqui tem muitas ovelhas que não são minhas. Primeiro, elas são de Deus.